é a plenitude de tudo que o cristão espera, que é a vinda de Jesus e a permanência na eternidade com Deus. Então, tem esse tipo de associação. A Escritura, por outro lado, ela trabalha muito com explicar o que nos interessa sobre a escatologia. Já falei para vocês que a gente tem uma impressão e uma formação errada sobre Apocalipse, tá? Que a gente vai ver depois. Por quê? Porque a ideia de Apocalipse para nós é final de tudo. Então, Apocalipse acabou tudo. Como é que foi o jogo Corinthians e São Paulo? Foi um apocalipse. Tá? Como é que está o governo XA? É um apocalipse, não é isso? Até filme de guerra, quem gosta de filme, teve um filme chamado Apocalipse Now. Não sei se vocês lembram disso. O problema é que Apocalipse não significa isso. Apocalipse, no grego, a primeira palavra que vocês têm na sua Bíblia, em Apocalipse 1, está escrito revelação. Tá? Apocalipse, em grego, significa revelação. O que aconteceu? Quem fez a tradução para o português do grego, que é apocalipso, né? Ele pegou e não traduziu coisa nenhuma. Ele pegou e jogou a mesma palavra. E a gente acabou associando com a ideia de destruição. Quando a gente for ver o que Apocalipse fala, ele fala de juízo, mas ele fala de restauração e de reconstrução, tá? Apocalipse, ou a escatologia cristã, ou a revelação de Deus, é um tema essencial. A gente já abordou Mateus capítulo 24, quando os discípulos falam quando que ia acontecer o final de tudo. O judeu tinha dentro da cabeça a perspectiva da vinda de Deus, a vinda do Messias, a restauração do reino universal de Deus. Não tem nada a ver com aquela que fica lá no Belém, tá? E Jesus chama muita atenção, a gente já viu isso, que vai ter fome, vai ter guerra, vai ter conflito, mas isso não é sinal real de final dos tempos. Mateus 24 e os paralelos que está em Marcos 13, 1, Lucas 25, 21, 5, fala que o sinal essencial do final dos tempos não é guerra, não é Covid, não é terremoto, não é maremoto, é perseguição da igreja. E ele situa isso de uma maneira muito importante. Mateus 24:15 fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então ele faz uma referência direta que o final dos tempos, que realmente vai existir uma grande tribulação, você não vai identificar por epidemia, por fome, mas você vai identificar perseguição da igreja e você vai identificar o que o profeta Daniel fala, que é a abominação da desolação. Jesus está falando isso mais ou menos no ano 30 da nossa era. E a gente tem um problema com o profeta Daniel. Por quê? Porque ele dá números. Ele fala das 70 semanas de Daniel, ele faz uma referência de quantos anos deve Israel ficar no exílio babilônico. Ele trabalha muito com números. E o judeu quer desacreditar a escatologia bíblica, a primeira e a segunda vinda de Jesus. Porque dentro da cronologia de Daniel, a gente vai identificar a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o único ponto na Bíblia que tem isso como numérico. E o judeu, de toda maneira, ele é contra, ele não reconhece Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Deus, ele reconhece como um profeta que ficou maluco, que achou que era Deus. Essa é a perspectiva do judeu. E eles tentam desmerecer Daniel.
Primeiro, eles colocam Daniel como não sendo profeta. Quem estuda o Antigo Testamento sabe que o livro de Daniel é colocado em qual classificação? Ele é? Qual que é? Você divide o Antigo Testamento, Jesus fala da divisão judaica do Antigo Testamento. Não está escrito na... E ele tem um outro qualquer? Os escritos. Então, o Antigo Testamento, dentro da divisão judaica, não é a protestante, não é a católica. Eles dividem em lei, são 5 primeiros livros da Bíblia, que são os mais importantes, os profetas e os escritos. Os escritos são todos os outros, onde eles não conseguirem. Então, Salmos, Provérbios, eles colocam como escritos. E Daniel, eles têm uma grande preocupação de não reconhecer Daniel como profeta. Tá? De verdade, o que Daniel era? Jogador de futebol? Não. Funcionário público de baixo escalão ou alto escalão? Alto escalão. E a Bíblia fala que ele era um homem de oração. Era um homem que tinha, e oração traduz intimidade com Deus. Então, alguém que ora tem intimidade com Deus. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê o livro de Daniel, a gente vê que ele descobre quanto tempo Israel ia ficar no exílio babilônico, porque ele estava estudando o profeta Jeremias. Então, ele era um homem de oração e um homem de Bíblia. É um homem de escritura. E é um dos modelos que a Bíblia, se você pegar os modelos de personalidade, 99% você vai falar assim, eu não queria ser igual esse daí, não. Quando você olha para a vida de Davi, você fala, opa, o roteiro romântico dele é ótimo, né? Tá? As conquistas dele, femininas, fantásticas, mas a parte familiar dele é um desastre. Porque a Bíblia não omite nada, ela não fica fazendo uma autocensura. Agora, quando vai para Daniel, você não encontra nada que fala mal dele. Até José, que é um grande exemplo, ele não era assim. Quando a gente vê José no começo da vida dele, ele era um filhinho de papai estragado. E falava as coisas que vinham para a cabeça dele, enchia o peito e falava que eu sou bom, não é isso? E só que ele é transformado. Agora, Daniel, a gente vê desde adolescente, ele está lá firme no testemunho dele e na palavra. Mas o judeu quer desmerecer Daniel como sendo profeta. E a gente vai ver por quê. Porque ele fala da vinda a primeira vinda de Jesus, ele dá um aspecto cronológico, você chega até lá, e ele fala da última semana que falta, são as famosas 70 semanas de Daniel. Nesse sentido, eles trabalham com 3 jeitos de desmerecer Daniel. Primeiro, fala que ele não era profeta. Jesus está falando que ele é o quê? Profeta. Acabou. Profeta no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Profeta no Antigo Testamento, como que a gente define um profeta fácil do Antigo Testamento? Como que a gente define? Boca de Deus. Ele é o arauto, é o que está com o microfone falando lá. Tá? Quem ia lá no Centrão tinha aquele anunciando, né? Compre 3 e leve 2, né? Não é isso que o pessoal fala? E às vezes você vai no Extra aqui no aeroporto, tem sempre alguém lá com a promoção de última hora, e ninguém aguenta mais a voz de quem está falando lá. Mas o profeta de Deus, o pessoal também não aguentava, né? Mas ele falava coisas de Deus. Então, o judeu fala que ele não era profeta, que ele é escrito. Ok. Jesus está testemunhando que ele é profeta. Outra coisa que ele desmerece nele é porque parte do livro de Daniel não foi escrito em hebraico, mas foi escrito em aramaico. Isso daí tanto faz. Não é só o livro de Daniel que tem parte de aramaico. Você tem segmentos de outros livros que são escritos em aramaico, que é uma língua semítica. É uma língua que, se você lê um pouco de hebraico, você vai falar assim, olha, eu não identifico, porque é igualzinho. Então, é muito parecido. E é a linguagem que Jesus falava. Jesus falava o aramaico. Tá? E o terceiro aspecto que eles falam que não se pode levar a sério Daniel, que a Luciana vai explicar um pouquinho na frente, que eles falam do negócio da escatologia realizada. O que é isso?
que os eventos que Daniel falou já aconteceram. Por quê? Olha, esse negócio de ter alguém que vai fazer algo abominável no templo já aconteceu. Tem um tal de Antíoco Epifânio que já fez isso. Então já aconteceu. Então Daniel está escrevendo um negócio que se chama escatologia realizada. É mentira. O que ele falou é mentira, porque já aconteceu. Não vai acontecer. Eles tentam queimar a profecia numérica da vinda de Jesus, que a Luciana vai explicar, e tentam queimar a segunda vinda de Jesus, que é a última semana de Daniel. Jesus está falando o que especificamente aqui? Tá? Quando ele fala da grande tribulação, quando, pois, virdes é passado ou futuro? Futuro. Os discípulos estão pedindo diretamente para Jesus. É agora? Ele fala, não é agora. Mas quando vocês, no futuro, enxergarem aquele que o profeta Daniel está falando, aí vai acontecer o final dos tempos. Então não tem nada a ver com escatologia realizada. Isso é termo técnico, mas que o judeu alega, e alguns teólogos, infelizmente, caem nessa, para falar que o que Daniel falou não tem nada a ver. Tá? E eles procuram desconstruir o que Jesus falou, desconstruir a figura do Messias. Tá? Isso tudo é introdução, pessoal. Tá? Por quê? Porque eu falei para vocês que cada 15 dias a gente tem um preletor convidado ou convidada. E agora a gente vai ter uma preletora convidada, ela vai ficar falando 30 minutos, e ela vai falar sobre as profecias de Daniel. Por quê? Dentro da escatologia do Antigo Testamento, Daniel é o mais importante. Daniel é o que fala e dá uma cronologia. Ele dá a cronologia quando os três aspectos, vou adiantar para o Luciano, dá o aspecto quando Israel vai voltar do exílio, ele dá uma contagem de quando Jesus vem e da última semana, que corresponde à grande tribulação. Luciana, precisa de apresentações? Não esqueci, viu, Lisete, que é ela que fala, tá? Vamos lá. O quê? Desculpa. Então fica aqui do lado. Então nós estamos com o programa de seminário. Cada 15 dias, as duas alunas que estão fazendo estágio na Escola Bíblica Dominical preparam e elas apresentam para vocês. Então vocês anotem todas as dúvidas. No final vocês façam todas as perguntas bem difíceis, tá? Então, é a sua palavra, você tem 30 minutos. Precisa trocar esse negócio. Dá licença, que mais nervosa ainda com isso. Não, é assombroso. Gente, quem me conhece já sabe que eu tenho pânico de falar em público. Estou aqui tremendo. Então, vocês me perdoem qualquer coisa. Como o pastor falou, eu vou falar, o meu tema é a grande tribulação. E não temos como falar da grande tribulação sem iniciarmos falando das 70 semanas de Daniel. Então, assim, como o pastor já falou, escatologia é o estudo do final dos tempos. E em todo o Antigo Testamento nós já temos sinais e textos escatológicos. Porém, o mais importante que temos no Antigo Testamento é o livro de Daniel. E é tanto que alguns teólogos o consideram como o Apocalipse do Antigo Testamento. É importante também ressaltar que, sem estudarmos o livro de Daniel, sem estudarmos as 70 semanas, fica mais difícil, um pouco mais complicado de entendermos também o livro de Apocalipse. O livro de Daniel, como o pastor falou, ele é um profeta, ele é considerado, sim, um profeta, apesar dos judeus não o reconhecerem, mas nós temos a chancela de Jesus dizendo que ele é um profeta, e o livro e dos 12 capítulos de Daniel, 8 estão centralizados no tempo do fim, no final dos tempos. Eu pedi para vocês abrirem
Daniel 9, de 24 ao 27. Se alguém puder ler para mim, por favor. Nove, de 24 a 27. Pode, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Então, estão determinadas as assolações. 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana para cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Na língua original em que o livro de Daniel foi escrito, semanas, tanto pode se referir à semana de dias, normal, como a gente conhece, como a semana de anos. Mas, nesse contexto aqui, fica claro que é semana de anos. Então, as 70 semanas que Daniel fala aqui, bem no início, que está destinada ao teu povo e à tua cidade. Aqui ele está falando para Daniel. Então, o povo, ele está se referindo diretamente ao povo judeu e a Israel, e a Jerusalém, desculpa, que é a cidade santa. E aí, depois, em seguida, o anjo fala para ele as razões por que isso tudo acontecerá, que essas semanas estão destinadas. Então, é para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, extirpar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e para ungir o Santíssimo. Ou seja, qual o propósito dessas 70 semanas? O propósito o propósito que Deus tem com a nação de Israel, mas não se restringe exclusivamente a Israel, porque, na verdade, o anjo, Daniel, ele estava estudando o livro de Jeremias, como o pastor falou aqui, e quando ele estudou, ele chegou ao consenso de que o exílio babilônico seria de 70 anos, porque o povo não tinha feito o jubileu da terra. E como Deus, que é um Deus justo, então o que acontece? As pessoas não fizeram, mas Deus os obrigou a fazer o jubileu que teria que ser feito a cada 7 anos. Então, o povo foi para o exílio para que houvesse o jubileu da terra. E também, assim, as pessoas estavam buscando outros deuses, estavam em pecado. Então, Daniel, estudando Jeremias, ele chegou à conclusão que estava chegando o fim do exílio, mas ele queria saber como seria o retorno do povo, como seria esse processo todo da volta do povo para Israel, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, Deus falou que o exílio seria 70 semanas, então haveria esse retorno. Daniel se colocou em jejum e oração por 21 dias, e depois desse tempo, o anjo chegou para ele. E o anjo fala sobre esse retorno, mas o anjo também fala do que vai acontecer no final dos tempos, envolvendo a terra, envolvendo todas as nações. E só que na centralidade desse final dos tempos, está Israel. Quando ele fala aqui, sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aqui, inicialmente, o que fala? Essas 7 semanas é da ordem da saída do povo, de quando o Ciro emitiu realmente a ordem, falou: vocês podem sair, até a reconstrução do templo e do muro, 7 semanas de anos.
Como eu expliquei, essa semana, 7 semanas são de anos, então, 7 vezes 7, 49. 49 anos. Depois, ele fala, e 62 semanas até o Messias. Se a gente fizer a conta, é claro que assim, para nós é mais difícil de entender, porque o ano judaico não é um ano de 365 dias como o nosso. O ano deles é 360 dias. Mas, fazendo essa conta de 7 semanas mais 62 semanas, dá exatamente a entrada de Jesus, quando ele entra em Jerusalém e é aclamado como filho de Davi. E filho de Davi para os judeus significava o Messias. Aqui está o resultado principal. Qual é? Em seguida, ele fala aí, ó, e 2 semanas será cortado o Messias. Então, a gente tem a entrada de Jesus e logo em seguida a morte. Jesus foi morto na cruz. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E nós sabemos que essa profecia aqui também ela já se cumpriu com a entrada do general Tito em Jerusalém no ano 70, quando ele entrou e destruiu, e houve também uma dispersão, né, dos judeus por todo o mundo. E aí, então, o que acontece? Até aqui, nós temos as 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas. Mas, e a última semana? Essa última semana é a semana mais importante para que nós entendamos a grande tribulação, que é o meu tema, mas é importante a gente explicar todo esse outro processo para que a gente chegue na 70ª semana e possamos entender. Que aí, então, no texto, no versículo 27, ele já está falando mais aqui da 70ª semana. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muitas pessoas, nesse tempo que a gente tem vivido aí, de pandemia, da destruição da terra, mas a gente sabe que Deus que criou e só Deus pode destruir a terra, né? Mas muito se levanta a questão sobre, principalmente, eu creio que por causa da pandemia, sobre a grande tribulação. Mas nós não estamos ainda na grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos que começará com a assinatura de um acordo de paz. Porque aqui o texto é bem claro, ele firmará com muitos por 1 semana. Então, assim, vai haver um acordo. E quem é esse ele? Esse ele refere-se ao anticristo, que, segundo muitos teólogos, ele vai ser um grande líder mundial, que vai surgir aí com um discurso de paz para o mundo todo, de unificar, e a gente já tem visto aí muitas coisas que está culminando para uma unificação de uma moeda única, de um governo mundial, até essa pandemia onde muitas nações aí não têm condições nem de adquirir uma vacina, e as economias destruídas. Então, assim, eu creio que a gente já está num processo próximo da volta de Jesus. E com esse acordo de paz, é muito importante dizer, ele é muito importante para o judeu, porque ele vai permitir que o judeu construa o terceiro templo. Depois que o terceiro templo foi destruído no ano 70, o segundo templo, desculpa, a religião judaica, ela meio que perdeu o sentido, porque na prática a religião judaica ela é uma religião sacrificial. E sem o templo, eles não podem fazer o sacrifício. Hoje, o que acontece? Eles se reúnem em sinagogas para reuniões comunitárias mesmo, para leitura da Torá e de alguns outros livros, do livro de Esther, numa data específica, que eu não me lembro agora qual é. E tem outros textos que eles leem em datas específicas, mas ela fica um pouco vazia, sem sentido, porque eles não podem sacrificar. E há uma profecia dizendo que o terceiro templo será reconstruído
e a gente sabe que todas as profecias serão cumpridas. E uma coisa que é importante dizer é que, assim, no local onde o templo deveria ser construído, porque tem um local específico, hoje a gente tem do lado esquerdo a mesquita de... tem um outro nome aqui. E do lado direito a gente tem o Domo da Rocha, aquele templo bonito com aquela cúpula dourada. Mas nós não sabemos como ainda, mas sabemos que o terceiro templo vai ser reconstruído. Então, entendemos que tem alguns teólogos que estudam mais escatologia, dizem que o anticristo vai permitir um acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, permitindo essa construção do templo. Mas sabemos que ele vai se apresentar como esse homem de paz, que vai resolver todos os problemas do mundo, os judeus vão adorá-lo, e a gente vai entrar mais nessa parte um pouco mais para frente, mas isso será apenas por 3 anos e meio, porque na metade da última semana, que é 3 anos e meio, ele vai romper com Israel. Eu queria pedir, por favor, para alguém ler 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Que ele vai não só romper com Israel, ou melhor, Israel que vai romper com ele, depois que ele entrar no Santo dos Santos lá e se colocar lá como Deus. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Irmão, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, quando tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui fica claro que o falso profeta, o anticristo, o anticristo ele vai entrar no Santo dos Santos e vai se colocar lá como se fosse Deus. Aí o judeu vai falar, não, peraí, esse não pode, aí vai romper com ele, vai começar a perseguição, vai começar a segunda fase da tribulação, e aí aqui a gente pode ver claramente o que Jesus fala lá em Mateus 24, 15, que aí a gente entra no que o pastor falou inicialmente, de uma profecia de duplo cumprimento. Mateus 24, 15. Se vocês puderem acompanhar. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aqui, quando o profeta Daniel falou dessa profecia, ele estava se referindo a Antíoco IV Epifânio, que foi um rei helenístico da dinastia Seleucida que governou a Síria no século II a.C. E ele foi um rei muito tirano. Ele conquistou muitos territórios, e inclusive Israel. Ele fez várias investidas em Israel, até que ele dominou Israel por um período de tempo. Nesse período, ele proibiu todos os ritos judaicos, sob pena de morte, se alguém fosse pego praticando os ritos judaicos da época. Depois, ele, não satisfeito, ele entrou no Santo dos Santos, colocou uma imagem de Zeus lá, e depois ainda sacrificou um porco no templo, que é um animal imundo para o judeu. Como... corintiano, então. Depois, mas aí aconteceu a luta dos Macabeus, que creio que vocês já ouviram falar, e Judas Macabeu venceu ele, e
restaurou o templo, purificou o templo, mas isso foi só por um período, porque o povo judeu é um povo bem teimoso. Mas só voltando aqui para o nosso contexto, Jesus está comparando, Jesus está repetindo essa profecia e está falando, pois quando virdes, então vai acontecer de novo. E aqui, no texto de 2 Tessalonicenses que a gente leu há pouco, fica claro que o anticristo, se colocando como Deus, vai sentar lá, vai entrar no templo e vai profaná-lo mais uma vez. Então, a partir daí, ele vai romper, o povo judeu vai romper com ele, porque ele vai fazer uma abominação. O templo é um lugar que o judeu preza muito, é um lugar, o judeu dos templos anteriores, eles tinham, apesar do templo não ser imponente como a gente imagina, mas os judeus, eles tinham muito orgulho do templo, e para eles é realmente um lugar santo, um lugar sagrado. Então, quando o anticristo entra lá, ele fala, não, peraí, esse cara, e vai romper com eles, vai iniciar a segunda fase da tribulação, aqui a gente chama realmente de a grande tribulação, porque o que acontece? Esse período da 70ª semana, que é 7 anos, ele é dividido. A primeira metade vai ser um período mais light, o anticristo vai estar querendo conquistar a simpatia das pessoas, se colocando como o salvador do mundo. Então, ele vai estar light. Na segunda metade, depois que ele rompe com Israel, aí sim, ele vai iniciar a perseguição ao povo de Deus. Inclusive, a Bíblia fala lá em Apocalipse que todos aqueles que confessarem Jesus, que buscarem a verdade, eles vão ser perseguidos e mortos. E tem uns textos lá, a gente vai ver mais para frente, inclusive, que a gente vê os não é mártires, esqueci a palavra agora, que chegam, daí que eles perguntam, quem é esse? As testemunhas, que são os 144? Não. A gente tem as 2 testemunhas que vão pregar, mas isso a gente vai ver mais detalhadamente para frente, e vai haver muitas conversões nesse período. Mas a conversão de judeus? De judeus também. Porque, não vai ser só judeus, mas Deus tem um propósito com o judeu. Como a gente viu inicialmente que na profecia de Daniel, Deus tem um propósito com o povo judeu, mas envolvendo também todas as nações. Então, assim, no período da grande tribulação, a Bíblia deixa claro que vai haver conversão de judeus, porque Deus quer tratar com o povo judeu, mas vai haver conversão também de outros povos, de gentios, digamos assim, como os judeus consideram. Desculpe, Antônio. É o seguinte, a pergunta dela, eu estou compreendendo o seguinte, que ela está enfocando ou aceitando que Jesus Cristo virá antes da tribulação. Então, ela está fazendo uma pergunta pré-tribulacionista. Significa, então, que quem teve que ir já foi. A gente vai entrar nesse tema, ele é um pouco mais para frente, sobre pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, que inicialmente a gente tem que entender um pouquinho as 70 semanas de Daniel, para a gente entrar mesmo nessa outra parte. Mas a gente vai falar sobre isso. Luciano, o que ele quis dizer, acho que se Deus está tratando já com os judeus e tal, porque o povo já foi arrebatado, não é isso? Não, pera um pouco. A gente vai ver sobre a ideia de arrebatamento temporalmente. Então, existe a doutrina de quando a igreja vai ser arrebatada. A Luciana falou corretamente. Ela pode ser no início, antes da grande tribulação, no meio ou depois. Essa doutrina começou a ser discutida só no século XIX. Antes ninguém discutia isso. Por quê? Porque eles admitiam que a igreja, os salvos, passariam pela tribulação. Tá? Porque se falar para um apóstolo, falar para o pessoal da igreja primitiva que eles não iam passar por tribulação, eles achavam que estavam passando pela grande tribulação. Eles eram vítimas dos leões no Coliseu.
Então, agora, existe essa dúvida que foi colocada somente a partir do século XIX de quando que a igreja vai ser arrebatada. Como esse é um assunto de bastante discussão, a gente vai discutir separadamente, tá? O texto que ela está falando, o Mateus 24, dá uma ideia de que a igreja é arrebatada, vai aos céus, ou abduzida, como a gente falou antes, no final da tribulação. Mas a gente vai discutir isso bem para não ficar dúvida. Se você quiser continuar, se você é pré-tribulacionista, ou seja, eu vou para os céus antes da grande tribulação, não tem problema nenhum. Você não vai estar em pecado fazer isso, não é heresia, tá? Dentro da liderança, os pastores acreditam que os textos bíblicos dão mais o foco que a igreja passa pela tribulação. Mas a gente vai abordar aqui as 3 possibilidades e vai ser aquele lá, como é que tinha um programa? Você decide. Né? Entendeu? Então a gente não vai falar agora porque foge. O principal que ela está falando agora são sobre as 70 semanas de Daniel. Porque isso dá uma implicação da primeira vinda de Jesus, que ela falou bem, tá? Que se admite que é quando ele entra em Jerusalém e é proclamado como rei, proclamado como Messias, e a segunda, que falta lá 7 semanas. Então, isso que é o importante. Então, importante é nesse sentido. Importante descaracterizar o que os liberais e os judeus falam, que já aconteceu, Jesus já voltou, porque eles alegam isso daí, porque já aconteceu com o Antíoco Epifânio, que fez o sacrifício, porque ele é um tipo de anticristo. Só que existem tipos de anticristo. Quem lembra do tipo do anticristo? Não Lula, não. Não, mas vai ter que ter 10 dedos. Porque vai ter que ter 10 dedos, não pode ter 9. Então não bate, tá? Ok. Luciana? Então, só explicando agora um pouquinho melhor as 70 semanas. Começa a contar de quando o povo recebe a ordem para sair. Então, da saída do povo até a reconstrução dos muros e do templo, 7 semanas, que dá 49 anos. Depois, 62 semanas, que é do término da reconstrução do templo e dos muros até a entrada de Jesus e a crucificação. Mas 62 semanas, fechando 69 semanas, que dá um total de 434 anos. Lembrando, como eu falei para vocês, é um ano de 360 dias. Se a gente for fazer essa conta, considerando o nosso calendário de 365 anos, a conta não fecha. O ano 365 dias. Então, as 69 semanas dá 483 anos. E aí, a gente tem um hiato. Alguns teólogos chamam de hiato, das 69 semanas para a 70ª semana. E essa última semana é o período da grande tribulação, quando haverá, e nesse período vai haver o retorno do Messias. Quando? Aí a gente vai ver depois. Esse é o segundo capítulo. Não perca. Sim. Você terminou? Alguma pergunta? Temos tempo. Vocês entenderam a importância de 70 semanas de Daniel? Tá? Então, 70 semanas de Daniel é essencial para entender escatologia. Por quê? De novo, ela fala da vinda do Messias a primeira vez e da segunda vinda. Então, ele tem esse referencial. Enquanto que você consegue fazer as contas para a primeira vinda, para a segunda vinda você não tem como. Por quê? Porque existe um intervalo. Tá? E Mateus mesmo 24 fala que a data e hora da segunda vinda, quem sabe é só Deus. Tá? Então, nessa situação vai acontecer. Nós estamos vivendo a grande tribulação agora? Não. Não. Ela pode vir a qualquer momento? Sim. A Escritura do Novo Testamento fala que ele vem como um ladrão de noite. Ladrão de noite não manda aviso, tá? Se ele mandasse aviso, não tinha assalto.
Então, essa é a ideia. Por isso que a igreja do primeiro século, mesmo os apóstolos, achavam que Jesus ia voltar naquele momento. Tá? Mas eles não tinham essa preocupação se a igreja passa ou não pela tribulação. Isso vem somente no século XIX, que a gente vai discutir depois. Por quê? Porque isso entra uma doutrina que chama dispensacionalismo, que o reverendo João já voltou e já está na fogueira. Tá? Ele vai explicar o que é o dispensacionalismo junto com as outras teorias que tem de divisão da Bíblia. Tá? Deixa eu perguntar para a Luciana, sobre o Antíoco Epifânio. Os judeus acreditam, então, que a história do Antíoco Epifânio que fez aquela coisa estaria encaixada nas irmãs? É isso que eles pensam? Tem teólogos cristãos? Assim, sim, eles acreditam que essa profecia de Daniel se cumpriu com a entrada de Antíoco Epifânio, porque houve uma... Segundo a visão judaica, eu vou falar um pouquinho, então, aqui rapidamente. Posso falar, pastor, nesse sentido? A visão judaica das 70 semanas de Daniel. Os judeus, eles entendiam que a desolação do... Como é a desolação? Isso. Aconteceu justamente com a profanação do Antíoco Epifânio, porque, assim, ele perseguiu muitos judeus naquela época. Como eu expliquei, foi proibido qualquer tipo de sacrifício, qualquer formato de adoração, qualquer expressão dos ritos judaicos, ele proibiu naquela época. E aí, então, assim, para eles, para os judeus, essa a abominação da desolação de que o profeta Daniel fala se refere ao Antíoco Epifânio. Mas por que isso? Porque eles não reconhecem É bem claro que Daniel está falando sobre o Messias, né, nas 70 semanas. Como eles não reconhecem Jesus como o Messias, como eles ainda estão esperando o Messias, então eles jogam o entendimento para o outro lado. Só que nós sabemos que tem várias profecias na Bíblia que elas têm duplo cumprimento. E a gente pode considerar essa como uma dessas profecias, porque, inclusive, Jesus está falando. Então, assim, é óbvio que tudo que Jesus fala na Bíblia tem um peso muito maior do que de qualquer outra pessoa falando na Bíblia. Então, para eles descaracterizar o livro de Daniel, descaracterizar Daniel como profeta, desacreditar, então eles jogam para o outro lado. Mas é interessante também que, nesse período, durante o reinado de Antíoco Epifânio, que havia uma corrupção total em Daniel, em inversão. Eles não adoravam Deus, eles estavam buscando outros deuses. Resumindo, o povo não tinha aprendido nada, gente, com o exílio lá. Ficaram aquele ano todo. O Reino do Norte tinha sido destruído, porque eles ainda tiveram a oportunidade de voltar, mas continuava tudo do mesmo jeito. O exército do Antíoco Epifânio, ele era muito poderoso. Ele já tinha conseguido conquistar várias regiões e dominar. E ele estava dominando Israel e Jerusalém. De uma hora para outra, o Judas Macabeu se juntou lá com o cara e conseguiu destruí-lo. Quanto tempo foi isso antes de Jesus? Que data? No segundo século antes de Jesus, mais ou menos do ano... o Antíoco Epifânio, ele governou a Síria entre 175 e 164 a.C. Então, assim, eu não tenho o período exato, mas foi no século II, dentro desse período aqui. E alguns teólogos liberais, a pergunta do Elisete fez, se algumas igrejas acreditam nisso. Algumas igrejas e alguns teólogos atuais acreditam que é a teologia realizada.
Inclusive, eles acreditam que Daniel não foi escrito na época de Daniel, que foi escrito somente na época de Judas Macabeus. Tá? Eles falam que foi escrito no 2º século antes de Cristo. Por quê? Porque eles querem desconstruir a ideia do sobrenatural. Então, quem fez isso foram os teólogos alemães e muita gente comeu nesse prato. A argumentação que eles dão, que já foi refutada, é que o aramaico de Daniel é um aramaico muito novo, gramaticalmente. Eu não entendo nada disso daí, você nem distingue o que é aramaico. Só que isso daí já foi refutado, que o aramaico de Daniel é antigo e chega até o 7º, 8º século a.C. Então, a gente, como considera toda a escritura inspirada por Deus, revelada, a gente procura as consistências. E Jesus está falando que a grande desolação virá. O anticristo virá. Ele não fala que já veio, tá? Mas o pessoal trabalha com a ideia de escatologia realizada. Às vezes vocês vão ler alguma coisa por aí, às vezes vão escutar até pregação na internet, e ele está falando que já aconteceu a tribulação, por causa disso daí. Tá? Então, eu faço uma pergunta. Se Daniel foi escrito, digamos, antes de Cristo, como é que eu justifico os 480, não sei quantos anos, 483 anos, que ele previu? Então, ele fez a previsão de, não de 483 anos, mas ele fez 100 anos antes de Cristo, ele fez uma previsão ainda de 130 anos. Então, quer dizer, eu sinto uma incoerência de justificativa, que ele foi escrito mais tarde, e como é que ele conseguiu prever com 130 anos? E não está escrito 130, está escrito 400 cacetados. Exatamente. Dizer, por que ele não marcou 100 e pouco? Certo? A própria evidência interna é contra isso. E é interessante, viu, que o livro de Daniel também, falando de, não exatamente aqui das 70 semanas, mas Daniel tem outras visões e que todas se cumpriram, como quando ele foi apresentado a Nabucodonosor, foi justamente para decifrar um sonho, que fala de nações, de governos, de nações, de reinados que foram futuros. E ele previu antes, porque Deus dá revelação para quem quer. Não sei se vocês conhecem, se não, eu recomendo que vocês leiam. O livro de Daniel é lindo, eu gosto bastante. Quando ele fala sobre os sonhos de Daniel, quando ele vai decifrar um sonho de Daniel, ele está falando de Nabucodonosor, desculpa. Ele está falando de reinados, ele está falando do reinado de Nabucodonosor, mas ele está falando de reinados que iriam surgir muitos séculos depois. Então, mas não tem sentido, né? Eles querem... Mas quer desconstruir o cristianismo. Mas quando Jesus fala do final dos tempos, lá no capítulo 24 de Mateus, ele cita o sacrilégio terrível ao qual Daniel falou. Ele está falando das 70... Ele está falando ele está se referindo ao Antíoco Epifânio, que ele entrou e profanou o templo, mas ele está se referindo a isso, mas ele está se referindo ao futuro, falando que vai acontecer de novo, semelhante ao que já aconteceu. Jesus sabia que o Antíoco Epifânio já tinha feito. Então ele não está falando do passado, ele está falando de futuro. Então ele está falando que vai acontecer, tá? Eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. O próprio testemunho de Jesus é que o anticristo não veio, ele virá. Não, e ao final, se você pegar depois no próprio texto 24 aqui e até o 29, Jesus enfatiza exatamente isso. De que, olha, quando alguém falar que Cristo veio, que o dois está ali e tal, então é uma previsão de futuro mesmo, né? Não o que já aconteceu. Exatamente. Então, nós não estamos na grande tribulação. Ela pode vir a qualquer momento? Pode. Vamos terminar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, em teu nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que abra nossas mentes, abra nossos corações, Senhor, para aprendermos mais de ti. Prepara-nos, ó Deus, para que sejamos como aquelas virgens prudentes, ó Deus, que estejamos prontos
para a segunda volta do teu Filho amado, para que virá nos buscar, ó Deus, que nós sejamos levados com Ele, ó Deus, mas que enquanto estivermos aqui, Senhor, que possamos testemunhar de Ti com nossas vidas, ó Deus, com nossas atitudes. Prepara-nos também para o culto que faremos logo mais, que possamos sair daqui, ó Deus, transformados por Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.